Graças e paz, meus irmãos. Meu nome é Rafael, eu sou seminarista do CETEC e gostaria de compartilhar com vocês hoje uma mensagem para esse momento devocional, inspirada num trecho da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, entre os versículos 15 e 18. Diz assim a palavra do Senhor: Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Esta é a palavra do Senhor, por ela damos graças a Deus. Uma grande disputa que sempre acontece desde os primórdios da igreja é a entrada do mundanismo, dos hábitos do mundo, dentro da própria igreja. Desde os primórdios vemos como, por exemplo, na carta de Paulo aos Coríntios, hábitos mundanos de dissensões, disputas, imoralidade até, se infiltrando na igreja de tal forma que, se lemos a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, se ele não nos diz que é uma igreja de Cristo Jesus no começo, nós pensaríamos que estaria referindo ao mundo lá fora. O problema é que esse mundanismo contamina a igreja de tal forma que causa inimizade e barreira, separando os irmãos que deveriam estar unidos em um vínculo do Espírito, um vínculo da paz, que Cristo permitiu que acontecesse por meio do seu sangue. O mundanismo se infiltrando, as inimizades, as polarizações, as disputas, e que hoje vemos com tanta frequência acontecer, rixas entre irmãos, mágoas, amargura, dificuldade de conciliação de pensamentos, até às vezes de ideologia. Isso vem criando barreiras, inimizades, separando e rompendo a paz daquela que deveria ser um reflexo e um modelo de paz, para que pudesse cumprir no mundo o seu papel de luz e sal. Muitas vezes queremos que o mundo tenha paz, mas não começamos de dentro para fora. O Evangelho é uma transformação de dentro para fora. E isso a gente vê muito claramente nessa carta de Paulo aos Efésios, uma carta muito dedicada à unidade da igreja, a forma como a igreja pode estar junta, seja como um corpo em que Cristo é o cabeça, seja como um edifício em que Cristo é a pedra angular, a pedra fundamental, depois os apóstolos, profetas e cada um de nós juntos, ajustados em perfeição, formando um templo de adoração a Deus. No capítulo 2 dessa carta, uma carta inclusive que era uma carta circular, levada para os Efésios, tudo bem, mas também direcionada às outras igrejas próximas, ou seja, era uma carta destinada a várias igrejas para que estivessem juntas, unidas, em unidade. No capítulo 2, a primeira parte desse trecho, fala justamente que nós estávamos mortos pela graça, pelo amor, pela misericórdia de Deus. Fomos vivificados para boas obras. E também fala da união de dois povos que ambos estavam mortos, os gentios e os judeus, e que tinham barreira entre eles. Só lembrarmos do templo em que os gentios não poderiam entrar em determinadas áreas do templo em Jerusalém, dedicada somente aos judeus. E havia inimizade entre esses povos. Em Cristo, o seu corpo ferido foi a barreira rompida da inimizade. Cristo veio e evangelizou a paz, porque a mesma paz que Deus derramou em nós, transformando-nos de mortos para vivos, é a paz que ele transborda para os nossos corações, a fim de que nós estejamos unidos no vínculo do Espírito Santo. É a mesma ideia da fonte de água viva, que nasce no coração e transborda. O Espírito que deita no nosso peito, mas que não fica parado, que nos leva a buscarmos sermos unidos. Ora, nisso tudo que a gente vem falando, Cristo evangelizou a paz e derrama o Espírito para que em nós haja vínculo de paz e unidade. Onde caberia as inimizades e as barreiras dentro da igreja? Seria de fora para dentro que teríamos essa paz? Ou, na verdade, a igreja não precisa ser um modelo de paz para a nação? Talvez a nossa oração de início seja que a paz e a transformação aconteça de dentro para fora, de onde o Espírito está habitando para fora.
e que as inimizades e que as separações, a dificuldade de conciliação de pensamentos. Gentios e judeus eram povos completamente diferentes, pessoas que realmente tinham inimizade, formas diferentes de enxergar o mundo, de enxergar a vida, de enxergar até a religião. Paulo fala que os gentios não participavam das promessas e que foram trazidos de longe para perto. Ora, se povos tão diferentes puderam ser unidos debaixo do mesmo corpo em que Cristo é o cabeça, que é a igreja, por que ainda insistimos muitas vezes em não trabalharmos juntos, em não acolhermos? Na igreja temos aqueles que estão perto e aqueles que estão longe, aqueles que começaram a caminhada agora e aqueles que já estão na caminhada há um tempo, aqueles que estão mais perto de atingir uma maturidade, embora a perfeição nunca seja alcançada nessa vida, aqueles que estão ainda bem longe, começando. Será que estamos andando juntos de mãos dadas? Será que não estamos criando barreiras que, embora não tenham aspecto de inimizade, separam aqueles que estão longe daqueles que estão perto? O próprio Deus deu um exemplo de reconciliação. Quando ele que estava longe, separado do homem pecador, tomou a iniciativa de enviar seu filho e, por meio do seu corpo ferido e rasgado na cruz, Cristo conquistou em si a quebra de qualquer muro de inimizade. Trouxe todos para junto de si. O objetivo maior, o grande mistério, era convergir o mundo em Cristo para que ele pudesse ser tudo em todos. Esse tudo em todos parte de nós, como crentes, parte de nós em família e parte de nós em comunidade, como igreja. E disso eu falo não somente da nossa comunidade, mas eu falo como a igreja de Cristo, a noiva, que se prepara para a vinda do seu noivo. Não falo somente das questões denominacionais, não falo das diferenças somente de congregação. Eu falo de povo junto, debaixo do mesmo batismo, do mesmo Senhor e do mesmo Espírito. Cabe a nós buscarmos essa reconciliação. Em 2 Coríntios, Paulo nos fala que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo próprio, não levando em conta as transgressões dos homens, mas também que ele nos deu esse ministério de reconciliação, a fim de que nós pudéssemos levar esse ministério àqueles que estavam longe para que chegassem perto, e aos que estão perto para que continuem perto. Cabe a nós quebrarmos a barreira que separa um irmão de outro por meio do sangue de Jesus. Cabe a nós facilitarmos a união e o vínculo, muito mais do que colocarmos dificuldades. Cabe a nós enxergarmos que temos pessoas diferentes na igreja, mas que somos igreja. E cabe a nós entender que a paz e o exemplo para a nação e para fora parte de nós. Talvez tanta dificuldade esteja acontecendo e separação no mundo, porque a igreja não esteja fazendo o seu papel de sal e de luz. Seu papel de ser um exemplo, um bastião. A luz que não fica escondida, mas a luz de paz que transborda, mostrando de forma coesa e unida a paz que o mundo deveria buscar. Nós somos o sal que evita que o mundo estrague. Nós somos a luz que impede que as trevas imperem. Nós somos o reflexo de Cristo porque Ele nos comprou com seu sangue. Deus fez a paz conosco para que nós pudéssemos ser exemplo de paz. Que possamos buscar essa unidade. Oremos agora, irmãos. Pai, graças te damos pela Tua palavra. Graças te damos pelo Teu Espírito que habita em nós, pela Tua obra perfeita em Cristo Jesus, que quebrou as barreiras, que trouxe todos os que estavam longe para perto, e nós que estávamos longe para perto de Ti, pelo véu que foi rasgado no sangue de Jesus. Por isso, Senhor Deus, oramos para que busquemos ainda mais a unidade, a comunhão, a paz entre os irmãos, de perto, a fim de que possamos cumprir a Tua comissão e que possamos cumprir, Senhor Deus, o nosso propósito no mundo, que é refletir a Tua glória entre as nações. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém.